todos e todas, boa tarde. Sejam muito bem-vindos à nossa masterclass sobre licitações, gestão contratual e pagamentos de projeto BIM no setor público. Eu sou Thaisa Figueroa, arquiteta e gerente de relações institucionais aqui na Zigurate. E para aqueles que ainda não nos conhecem, a Zigurate é um instituto online com mais de 20 anos de experiência na educação, oferecendo programas de treinamento inovadores e de alta qualidade, especialmente desenvolvidos para os profissionais do setor AEC. Hoje estamos aqui para apresentar esse evento oferecido pelo nosso Master Internacional em BIM Management para Infraestruturas, Engenharia Civil e GIS. Para iniciar, eu convido a Carla Calil, que é Team Manager na equipe de admissões do mercado em português, para dar um breve overview sobre esse programa. Olá, pessoal. Boa tarde, né? Bom dia para vocês, né? Que para a gente é boa tarde, aí é bom dia ainda. Bom, como a Thaisa falou, a gente tem essa formação em BIM, né? Com o foco hoje em infraestruturas, tá? Engenharia civil e GIS. Então, é uma formação de um ano acadêmico. Tá? São 12 meses de curso, que inicia agora no dia 11 de novembro, tá? A Zigurate, em si, a Thaisa já comentou, mas é uma instituição de ensino espanhola, parceira também da Universidade de Barcelona, que hoje é reconhecida, inclusive, como a melhor da Espanha, está entre as principais universidades de renome europeu. Então, no final do nosso curso, nossos alunos têm direito a uma dupla titulação, tá? É uma formação de 60 créditos europeus, online e síncrona, então são aulas ao vivo que os alunos terão semanalmente, tá? Basicamente, na formação, a gente aborda a metodologia BIM dentro de todo o ciclo de vida da infraestrutura, tá? Então, desde o 3D até o 7D, tá? Da modelagem até o pós-obra, tanto na parte técnica, com a utilização de softwares BIM, mas também a nível de gestão e implementação da metodologia, tá? E um outro diferencial também seria a parte da integração com GIS, tá? Então, a gente desenvolve a formação dentro de um ano em 5 blocos. Primeiro, foco em gestão, depois o levantamento de dados para projeto de infraestrutura e GIS, ou seja, a gente vai integrar a metodologia BIM aos sistemas de informações geográficas com plataforma para análise e gerenciamento, projeto de infraestruturas, onde a gente vai focar bastante na parte de rodovias, tá? Tem também algum módulo de ferrovias e a parte de saneamento, construção de infraestrutura, toda a parte do planejamento e orçamento, e depois no último bloco a gente entra na manutenção, né? O gerenciamento de ativos e a parte da implementação, tá? Quem tiver curiosidade em ter qualquer tipo de informações, tem aqui o QR Code, tá? Que vocês podem escanear e a gente vai estar entrando em contato com muito prazer com todos vocês. Obrigada, Thaisa. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigada, Carlinha. Então, vamos seguindo. Agora eu tenho o enorme prazer de apresentar os palestrantes de hoje. O Washington Luke, que é coordenador executivo da Frente Parlamentar do BIM e é diretor do nosso Master Internacional em BIM Management para Infraestruturas, Engenharia Civil e GIS, da Zigurate. O Russell Ludwig, não sei se eu falei certo, Russell, me perdoa. É presidente nacional do Sinaenco e diretor executivo administrativo em Simbra. Temos aqui também o Eric Vinícius Santos, que é coordenador do GT BIM, do Cinicom, é conselheiro administrativo do BIM Fórum Brasil, é gerente de engenharia sênior na Andrade Gutierrez. E temos também o Hamilton Bonato, que é procurador-chefe da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, além de ser engenheiro civil e advogado especialista em construções de obras públicas. Bom, vamos dar início ao nosso evento. Durante a discussão, eu vou direcionando as perguntas para cada um dos nossos palestrantes, mas eu também encorajo a todos eles que possam contribuir e agregar suas opiniões e seus insights, sempre que desejarem. E também convido o público que nos acompanha para nos enviar perguntas através do chat e ao longo do evento, e ao final a gente vai tentar responder a todas as questões enviadas, tá? Então vamos lá. A nossa primeira ronda vai ser sobre estratégia e promoção do BIM. E eu queria direcionar a primeira pergunta para o Washington Luke. Luke, quais são os principais objetivos e ações planejadas pela Frente Parlamentar do BIM para promover a adoção do BIM no setor público? E como a Frente Parlamentar BIM está colaborando com outras entidades para fortalecer a implementação do BIM?
Olá, pessoal. Prazer muito grande estar aqui, né? Mandar um abraço para os nossos amigos aí, para o Russell, para o Eric, para o Hamilton e para todo mundo que está nos assistindo aqui, tá? Bom, um principal objetivo da Frente Parlamentar é fazer a difusão e implementação de BIM no âmbito nacional, né? E uma grande ação que teve da papel da Frente Parlamentar foi o papel importante de dar inclusão daquele item, né, que é o uso preferencial do BIM nas obras públicas, né, que está na nova lei de licitação. Então, foi um trabalho bastante intenso, né, desde 2010. A Frente Parlamentar está na terceira versão atual, né, é a terceira vez que lança, então, a cada digamos, a nova eleição, né, de deputados é relançada a Frente Parlamentar. Então, agora a gente está na terceira versão dela, né? O presidente da Frente Parlamentar é o deputado federal Júlio Lopes, lá do PP do Rio de Janeiro, e ele é um grande entusiasta, né, dessa tecnologia desde lá de 2010, então não é uma coisa tão nova. Agora, falando colaborando com outras entidades, então o que acontece, né? Com a colocação dessa prerrogativa lá de uso preferencial do BIM em obras públicas, né, a Frente Parlamentar ela se associa e conversa com todas as entidades, né? A gente conversa muito com o Russo, né, Russo? Sinaenco está ali, né? Tá o Eric aqui também do Cinecom, tão importante, né? E também a presença do Hamilton Bonato, né, que tem uma participação muito importante lá no estado do Paraná, né? Então a gente conversa com os sindicatos, né? A gente conversa com a associação ABNT, né? Com CAL, CREA, conversa com todo mundo para pegar as impressões, né? E a gente bolar planos para implementar o BIM no âmbito nacional. Então, o que acontece? O uso preferencial do BIM na lei, né? Como a gente já falou em outras ocasiões, ela aparece só uma vez lá no parágrafo 3º do artigo 19, acabou, né? Então, atualmente, né, há uma confusão bastante grande, porque, na nossa visão, a administração tomou ciência do BIM em janeiro. Né? Isso a gente vai discutir. Porque a lei começou a valer em janeiro. Então, né, a gente tem 5.571 municípios, né, e com várias entidades envolvidas em cada município. Você imagina a dificuldade, né, de agora, e a gente acredita que agora que o BIM vai tomar um impulso bastante grande por conta dessa questão da lei. Eu acho que é isso. Em linhas gerais, é isso aí. Excelente, Luke, obrigada. Vamos passar agora a pergunta para o Russell. Russell, quais estratégias o Sinaenco tem adotado para incentivar a adoção do BIM entre seus associados e no setor de engenharia consultiva? E como o Sinaenco está lidando com a resistência à mudança tecnológica entre os profissionais do setor? Bom dia, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, Elis Igurashi. Um abraço aos palestrantes, parceiros aí também, e a todo mundo que se junta aí para assistir e conversar aqui sobre esses temas tão importantes hoje. A estratégia do Sinaenco, o Sinaenco ele vai realizar nesse ano o 7º Seminário BIM Internacional, quando a era BIM. Então, desde 2018, a gente vem organizando esse seminário justamente para disseminar o conhecimento do BIM e trazer as experiências internacionais, juntando com as experiências das pessoas os profissionais que trabalharam BIM há muitos anos no Brasil. Tenho o privilégio de ter na minha vice-presidência no Sinaenco Nacional o professor Nardelli, que trabalha, milita com BIM há muitos anos, né? Então, ele vem comandando os nossos seminários BIM, entre outros eventos que eu vou comentar aqui hoje. Os seminários BIM, os seminários do Sinaenco, eles passaram de uma fase de disseminação para uma fase mais de hands-on, né? De workshops, de exemplos, de estimular a apresentação de cases, justamente para sair do bate-papo e para trabalhar as questões práticas de como é que a gente atende, como é que você desenvolve, se estrutura para isso. Então, o Sinaenco tem conduzido nessa direção, né? Esse é o nosso interesse. E já faço aqui a propaganda para que o 7º seminário, todo mundo coloca, save the date aí, é 26 e 27 de novembro, vai ser aqui em São Paulo, no Centro Rebouças, né, esse ano. Então, por favor, façam essa anotação aí. Em breve, mais informações. Como o Sinaenco está lidando com a resistência à mudança tecnológica entre profissionais. Esse seminário ele tem essa pegada da área pública, né, que a gente vai conversar mais, certamente, nas outras perguntas. Com relação aos profissionais,
O que eu vejo é similar ao que eu vi quando veio o CAD, há 30 anos atrás, né? Os profissionais novos, eles têm uma facilidade muito grande, né, de usar a ferramenta, de curiosidade e cursos, só que não tem a bagagem técnica necessária para poder desenvolver projetos, né? Os profissionais que já vêm trabalhando, vamos chamar eles de plenos, mas pessoas que já têm 10, 15 anos de experiência trabalhando, é difícil para eles porque eles têm que aprender a ferramenta nova enquanto estão desenvolvendo os projetos, porque, afinal de contas, as nossas empresas, a gente não pode parar, né? Aqueles contratos que estão sendo contratados, que você tem que entregar um a um, eles estão em andamento. Então, requer um esforço muito grande, mas eu vejo que não tem tanta resistência. Existe a inércia e a impossibilidade de dedicação de tempo. Então, demora um pouco mais, né? Agora, os mais antigos, os mais experientes, muitas vezes eles têm curiosidade, mas não têm tanta facilidade, né? Então, eu vejo dentro da empresa, né, de outras empresas com quem eu converso, no Sinaem, que é até a minha própria empresa, esse perfil, sabe, de idade lidando com essa situação da modernidade. Mas que todos concordam que é fundamental, uma ferramenta preciosa. Acho que isso já está superado, não tenho mais dúvida. Maravilha, Rússia, obrigada. Vamos passar para a próxima pergunta, que eu vou direcionar agora para o Eric. Eric, como é que o BIM Fórum Brasil está incentivando a adoção do BIM no Brasil? E quais são as principais iniciativas do BIM Fórum Brasil para disseminar o uso do BIM no país? Obrigado pelo convite. Abraço a todos os palestrantes, amigos. Primeiramente, acho que vale ressaltar ou destacar o que é o BIM Fórum, né, Brasil. E com esse nome, acho que o principal objetivo é disseminar o BIM, né? Então, é uma associação, né, de âmbito nacional que reúne todos os agentes da cadeia produtiva da construção e que foi criada exatamente para unir esforços e direcionar e colaborar com esforços nessa cadeia gigante e até pulverizada, que sabemos que é assim, né? Então, a ideia do BIM Fórum é unir e trazer todos no mesmo lugar para discutir e falar de coisas boas, coisas ruins que acontecem, para que isso seja melhorado em âmbito nacional. E incentivar, de fato, a estratégia BIM-BR, de foco governamental, unir as empresas privadas, os desenvolvedores de softwares, a academia, porque é tudo muito distante, né? Essa é uma verdade, a gente sabe que o mercado é assim, mas dentro do BIM Fórum a ideia principal é que a gente faça as ideias se transformarem de uma maneira única e que vale para todo mundo sem pesar para nenhum dos lados, né? E uma das maneiras que a gente tem trabalhado que é muito palpável para se falar são os GTs, são os grupos de trabalhos. É uma das maneiras que o BIM Fórum trabalha. Tem um corpo, uma coordenação de um comitê técnico-científico que é muito forte, ali com a Fernanda Machado e com a professora Regina Ruschel, comandando ali com rédeas curtas. E a gente tem trabalhado em diversos GTs. Até convido a todos para não ter que me alongar aqui e falar um pouco dos GTs, entrar no site do BIM Fórum, bimforum.org.br, acompanhar nas redes sociais, mas destaco dentro desses, assim, uma grande pesquisa que teve em âmbito nacional sobre profissionais em BIM, tanto arquitetura como engenharia, e os eventos, né, como o BIM Forum Conference, que aconteceu já esse ano, no primeiro semestre, até para não conflitar com o do Sinaenco, complementar os eventos, né, e os roadshows que a gente também tem feito de forma estadual, né? Então, acho que essa é uma das maneiras interessantes aí. Obrigada, Eric. E agora eu vou direcionar uma pergunta para o Hamilton. Hamilton, quais são as estratégias específicas adotadas pelo Estado do Paraná para implementar o BIM em seus projetos públicos? E como a Procuradoria-Geral do Estado do Paraná está auxiliando na adaptação dos marcos legais para a adoção do BIM? Bom dia, boa tarde a todos, né? Quem estiver de dia, quem estiver à tarde, cumprimento todos os palestrantes. Obrigado pelo convite. E convite, quando vem do Luke, já não é convite, é convocação, né, Luke? Amigo não convida, amigo convoca, né? A Estratégia BIM do Paraná, ela é coordenada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, né? É uma secretaria muito importante para nós, que ela que lidera todos os órgãos e entidades do Estado do Paraná, né? Ela que dá as ações primordiais para a implantação do BIM, então, nos órgãos que integram essa estratégia BIM, incluído a administração direta, autarquias,
estatais também envolvidos, envolvidos com infraestrutura. E esse grande paradigma que a gente tentou estabelecer aqui no Paraná exigiu o quê? Um planejamento para aculturamento interno do BIM, né? Muito importante, capacitação técnica, atualização da infraestrutura tecnológica, que isso é fundamental, adaptação dos processos, que evidentemente são processos diferenciados, né? E, logicamente, sem orçamento não se faz nada. A previsão orçamentária foi muito importante. As linhas estratégicas passaram, então, por tentar agregar esses órgãos e entidades. Por isso, a gente buscou ampliar o plano de fomento BIM, que era desenvolvido na CIU, para os outros órgãos, disseminando na administração estadual como um todo. Buscou também fortalecer e ampliar as ações de uma rede BIM GovSul, né? Que inicialmente era composta pelo Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tá? E foi elaborado também como linha estratégica, né? Um plano, um planejamento, um mapeamento, uma implementação de mudanças estruturantes para o uso do BIM no setor público, né? Aprimoramento dos processos internos, capacitação técnica, infraestrutura física das instituições, né? E é ainda muito importante, isso para o BIM sempre importante, né? Para nunca começar do zero, né? Promover articulação entre todas as instituições, especialmente não só estadual, mas também instituições nacionais, né? Para o estabelecimento de parcerias, troca de experiência, né? Buscamos ainda promover aproximação com os órgãos de controle, tanto interno e externo, principalmente o controle externo. Isso implica muito com o Tribunal de Contas, né? Especialmente do Estado do Paraná, né? Para alinhamento, né? Porque a inovação, às vezes, como foi dito, traz resistências, né? Então, a ideia foi mostrar os novos padrões para contratação e fiscalização de projetos de obras públicas, então, quando se faz em BIM. E ainda, lógico, a gente busca incentivar o investimento em BIM, no âmbito da administração pública estadual, né? Seja direta ou indireta, né? Incentivar o investimento em BIM também nas empresas de pequeno e médio porte, é algo que ainda está caminhando muito, ainda lentamente, né? E estreitar a relação com a academia, né? Tem boas relações com universidades, tanto públicas como particulares, né? E com empresas prestadoras de serviços, empresas de tecnologia. E a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, o que ela fez? Né? E aí eu que sou sempre designado para isso, a ideia da PGE, a função dela é dar embasamento jurídico para a implantação do BIM no Estado do Paraná. Né? Seja na elaboração do decreto, que o Paraná já tem um decreto regulamentando o BIM, tá? Onde ele, em função da preferência do BIM, do artigo 19 para o terceiro, citado aqui pelo Luque, tá? Então, nós já temos o decreto hoje, já dando todos os contornos da obrigatoriedade do BIM, onde é obrigado, quando não é obrigado, né? Evidentemente, tá? E também nos diversos digitais, né? Porque nós temos feito muitos digitais em BIM, muitas obras em BIM, todas as obras hoje de edificação, por exemplo, que usam condição integrada técnica e preço, todas são exigências em BIM, né? Isso é algo assim, uma coisa muito interessante. Obra de estrutura, como rodovia, já exigência em BIM, uma ponte muito grande, nós estamos construindo, que liga uma cidade através de uma baía, aqui o município de Guaratuba com o município de Matinhos, do estado do Paraná, também já exigência em BIM, né? Então, eu vejo que a PGE e a advocacia pública, eu vejo, e eu tenho uma preocupação muito grande com isso, né? Para que não veja o BIM como algo, como uma restrição, e sim como um ganho, né? Então, a Procuradoria do Estado, dos municípios e a AGU, a Procuradoria Federal, também das autarquias, elas têm um papel vital, né? Porque cabe a elas demonstrar a juridicidade da aplicação do BIM nas licitações e contratações, seja do Estado, da União ou dos municípios. Obrigada, Milton. Vamos agora para a segunda rodada. Agora a gente vai falar sobre desafios e benefícios da adoção do BIM. Eu queria direcionar a primeira pergunta para o Luque. Ô, Luque, o que motiva a implementação do BIM em projetos do setor público e quais benefícios se esperam alcançar? E quais são os principais desafios enfrentados pela Frente Parlamentar BIM na promoção da metodologia BIM? Então, o que motiva a implementação, né? Primeiro que a gente gosta desse tal de BIM aí já faz tempo, né? Então, desde a época que a gente estava no Exército, 2006, que a gente começou a desenvolver o sistema Opus, então entrou, né? Na época a gente estava desenvolvendo o sistema do Exército, nem sabia que era BIM. A gente queria um negócio
que fosse, você enxergasse todas as obras do Exército do mapa, apertasse um botão, aparecesse, né, todo o processo de licitação, aparecesse o projeto, aparecesse a obra e tal, né? Depois, uns 3, 4 anos, descobriu que a gente estava fazendo BIM lá, né? Então, aí a gente trocou de nome, mas a ideia e a motivação principal, né? Primeiro, vou usar não vou dizer que é piada, né? Mas é uma maneira de falar. Primeiro que a gente não usa BIM porque ele é colorido, gira, roda e põe no Instagram, para começar. Não sei se o Russell, o Eric e o Hamilton concordam com isso. Porque é uma confusão muito grande, o pessoal vê aquele negócio girando, colorido. Opa, isso é BIM? Ah, também é, mas não é só por isso, não, certo? Então aquilo ali é um filmezinho de 30 segundos, quando muito, em que a empresa, a administração, levou um ano para fazer aquele projeto, sabe? Então, está se resumindo muito o BIM em 30 segundos, entendeu? BIM é muito mais que aquela imagem ali. Então, vamos lá. Por que usa BIM, então? Qual é a grande motivação, assim, nível nacional da coisa, né? Primeiro que foi feito um estudo lá em 2017 pela BDI, em que ela levantou alguns números interessantes que subsidiaram a criação da primeira estratégia BIM-BR de 2018, né? A estratégia BR teve uma versão nova agora em 2024. Então, lá, nesse estudo da BDI, o que ela levantou? Levantou que, se num cenário de 2018 até 2028, se ia ter um aumento do PIB da construção de cerca de 7%. Opa, esse assunto interessa, né? 7% do PIB da construção já é assunto de gente grande. Ah, esse negócio é interessante. A outra coisa que foi levantado é a economia de pelo menos 10% do custo total de obra. Para começar, então só implementar para começar o BIM é isso. E outra, uma economia de cerca de 20% de materiais, de insumo. Então, no geral, o BIM é essa sacada aí, né? Aumenta o PIB, tem economia na obra, né? Tanto de material como na execução do serviço. E, além disso, né, tem uma questão interessante para a parte pública, né? Você tem mais transparência aí para as compras públicas, certo? Aonde? Você vai ter um orçamento mais assertivo, você coloca um planejamento ali, né, mais condizente com o que está sendo executado, e em termos práticos a gente vai ter uma redução de aditivo de prazo e de custo nas nossas licitações. Então, é essa a nossa visão em termos de público, né? Parte pública, por que usa BIM? Agora, que ele é colorido, é bonito, é legal. Você também é legal, você também é bacana. Mas não foi só por isso que a gente usou. Até porque essas tecnologias de 3D já existiam antes de a gente começar a falar o tal do BIM. Entendeu? Maquete eletrônica, esse troço já existia. Entendeu? A gente usa o BIM utilizando a maquete também, se for um dos recursos importantes, né? Agora vamos partir para os desafios, né? Como a gente comentou, acho que o desafio não é só da Frente Parlamentar do BIM, mas de todas as instituições, porque a gente está vivendo um cenário de transformação digital. Então, não tem como voltar, tá todo mundo nessa era aí, tem que se adaptar. Então, os desafios, como já acho que o Russo comentou bastante bem, né? É questão de adaptação ao que está aqui agora. É esse que é o desafio, sabe? Você adaptar o pessoal a trabalhar de um jeito diferente, integrado, tudo em nuvem, né? Hoje é normal a gente falar em nuvem, mas 10 anos atrás não era. O cara olhava para o céu, né? Ah, tá na nuvem. Olhava para cima para saber o que está caindo lá. Então, hoje mudou, né? E a gente tem novas tecnologias que estão aí surgindo, tipo inteligência artificial. Está junto, sabe? Ela já tá BIM com inteligência, está junto, né? Inclusive a Zigurati fazendo propaganda, tem um curso específico só de inteligência artificial para construção civil, sabe? É um curso de 4 meses, então para quem quiser entender isso, né? Direcionado específico para o uso de inteligência artificial para a construção civil. Então, eu vejo que a dificuldade é cultural. Resumindo tudo que a gente falou, a dificuldade é cultural. Você pegar o camarada lá, ó, você não sabe mexer no botãozinho aqui, meu velho? Você vai ter que aprender, entendeu? E aí de uma resistência ou dificuldade de se trabalhar, né? Mas a gente vê que para os trabalhos de engenharia, nós precisamos do velho e do novo ao mesmo tempo. O velho é que entende de projeto e o novo que ele tem habilidade de apertar nos botões, sabe? Então a gente vai viver uma era que vai ter que estar o velho e o novo, né? Para trabalhar em dupla, sabe? Tá o coroa do lado ali e o novinho fazendo os negócios girar e colorido e tal, né? Eu acho que, em linhas gerais, é isso aí que eu tinha para falar. Obrigada, Luke. Vou direcionar a próxima pergunta agora para o Russell. Russell, como
o uso do BIM pode influenciar os processos administrativos e de gestão de contratos em grandes projetos de infraestrutura e edificações? E de que maneira a aplicação do BIM tem impactado a eficiência e a qualidade dos projetos gerenciados pelos associados do Sinaenco e de empresas como a sua em Simbra? Em Cibra. Bom, o BIM em processos administrativos e gestão de contratos. Processos administrativos, eu vou começar falando da licitação, né? O Sinaenco e a engenharia consultiva, a arquitetura e a engenharia consultiva sempre defendeu que os projetos de engenharia, de arquitetura e engenharia, têm que ser contratados por técnico de preço, ou melhor técnica, nunca por pregão ou por menor preço, né? É uma luta que parece óbvia, certamente para esse público aqui do nosso seminário. Mas, infelizmente, a gente vê que muitas vezes a pressa em atender um certo cronograma passa a ser um pouco mais importante do que a qualidade do trabalho desenvolvido. Então, eu tenho a esperança, tenho falado muito sobre isso, que a sociedade como um todo enxergue, que valorize, volte a valorizar a arquitetura e a engenharia construtiva como ela foi valorizada na década de 70 no Brasil. Na década de 70, as grandes empresas brasileiras eram as maiores empresas do mundo de projeto. Tudo que foi desenvolvido aqui. Aí tivemos, infelizmente, um declínio, uma década perdida, e a ressurreição nessa montanha-russa econômica brasileira de altos e baixos, onde as empresas elas perdem suas equipes e reconstroem equipes. Isso é uma perda muito grande, né? Então, eu tenho a esperança que o BIM possa mostrar essa valorização e influenciar para que nós não tenhamos mais licitações com 40%, 50%, 60% de desconto. Por mais que a nova lei de licitações ela traga essa exigência que os serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, que a gente classifica como STEMP, sejam contratados por técnico e preço, o que o Sinaenco mais está fazendo é impugnando editais, inclusive pedindo projetos em BIM por pregão por menor preço. Então, o Luque falou de cultura, isso vale para tudo, né? E vale principalmente para essa transição da área pública, né? Outras ferramentas importantes, como não permitir um desconto maior de 25%, que tem um artigo na lei sobre isso, começa a ter umas outras interpretações. É fundamental, né, que não tenhamos descontos abusivos nos contratos de projeto, porque isso acaba precarizando e inviabilizando a contratação de hardware, de software e, principalmente, do mais importante, que é a qualificação das pessoas que vão desenvolver o projeto. Então, a minha esperança é que o BIM pode sim influenciar muito nas questões licitatórias da valorização da engenharia. E da questão de gestão de contratos, mais ainda, né? Porque, assim, quem trabalhou a área de engenharia nesses últimos 50 anos, né? Muitas vezes a gente chega num cliente, né, que fazia as coisas da forma tradicional e ele perdeu o projeto, né? Mudou o governo, o projeto foi embora. A pessoa pegou o caderno que tinha lá, via que não tinha digital e levou embora. A gestão pública das informações, ela é absolutamente facilitada e gerenciada pelo BIM de uma forma que preserve os dados, as informações desses ativos para sempre. Então, a estruturação do órgão público para fazer essa gestão, acho que vai trazer um ganho gigantesco para o futuro, né? Da gestão dos ativos da área pública, para ver todo o ciclo de vida daquele empreendimento. A aplicação do BIM tem impactado a eficiência e a qualidade dos projetos gerenciados pelos associados Sinaenco das empresas como a minha. A gente está no começo, quer dizer, alguns órgãos públicos, principalmente aqui em São Paulo, mas em outros lugares do Brasil, a gente sabe que já estamos fazendo contratações em BIM. Não são muitas, né? A gente tem exemplos de referências aí, né? O que eu vejo é que muitas empresas, como a Insibra, começam a trabalhar com BIM independente das exigências contratuais, né? O contrato exige lá que você entregue a plancha 1, ok, a gente vai atender, mas espera aí, vamos desenvolver o projeto, vamos desenvolver o modelo aqui para a gente? É difícil, né? Porque você precisa de tempo, você precisa adequar as equipes para fazer isso, né? Mas, assim, a produtividade é muito maior. Você tem esse investimento, que não é pouco, não é baixo por causa do tempo, por causa da qualificação. Mas uma vez que as equipes estejam treinadas e você tenha essa junção, como eu estava falando, que o Luque ressaltou, do conhecimento técnico dos mais antigos, quilometragem, né, bagagem, junto com a facilidade de lidar com a ferramenta e o treinamento, olha, você reduz erros, você tem uma adequação e uma coisa que pouca gente fala. A gente que apresenta trabalhos para um secretário de Estado, que pode chegar num diretor de uma empresa, pode chegar no ministro,
facilidade de compreensão do projeto e interação com o modelo, né? Como o Luke falou, isso eu já tinha no 3D, mas na hora que você mostra engenharia associada àquele modelo, olha, isso tem sido um ganho, foi uma surpresa para mim, porque na hora que bate o olho, nós somos muito visuais como seres humanos, né? E muitas vezes nossos dirigentes não têm a qualificação, não têm não são profissionais da área técnica, né? Eles podem ser advogados, economistas, outras áreas que estão no cargo de gestão. Então, isso facilita muito a interação. Desculpa me alongar, mas essa questão aqui, acho que a gente podia fazer um debate só sobre ela. Mas eu passo a palavra aí para o Éric, por favor. Obrigado. Obrigada, Russell. Vamos lá. O próximo agora para o Eric. Eric, qual o papel do GT BIM do Cinicom na promoção do BIM e quais são os principais avanços alcançados até agora? E quais são as principais dificuldades também enfrentadas pela Andrade Gutierrez na implementação do BIM em seus projetos e como essas dificuldades têm sido superadas? Ótima pergunta. Dentro do Cinicom, com o papel de Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada e Infraestrutura, a criação do grupo de trabalho de BIM, né, foi exatamente para, dentro dos associados desse sindicato, fazer um nivelamento de conceito, de aplicações de uso de BIM voltados para a infraestrutura, né? Então, a gente tem esse foco de trabalho, e eu também, dentro da Andrade Gutierrez, a gente tem aplicado muito e tendo experiência essa vivência de trabalhar com BIM em projetos de infraestrutura. Então, a gente tem feito esse do grupo, né? Tem feito alguns nivelamentos, algumas conversas com os associados, focados nos associados. Gosto de destacar, né? Acho que devo destacar aqui uma das ações que a gente avançou, a própria parceria com a Zigurati para ter descontos em cursos da Zigurati e levar a divulgação para esses associados a conhecerem através da Zigurati ou outras instituições que têm essa chancela de conhecimento e know-how sobre o tema, né? Então, acho que essa é uma maneira de nivelar e trazer empresas ou menores de menor porte que não têm tanto interesse para o assunto, e isso a gente tem empresas de vários portes e acho que a gente tem que o BIM serve para todos. Essa é uma coisa que acho que já ouvi o Luke falar algumas vezes, né? Só empresa grande? Não, serve para todos, a gente tem que saber usar, né? Bem, e falando um pouco dos desafios aqui, implementação na Andrade, a gente lá no começo, em 2018, quando virou a chavinha para a implantação na empresa como um todo, né, de forma corporativa, a gente teve muita dificuldade com a mudança de cultura mesmo, como foi comentado antes aqui, a gestão da mudança, porque você tem que abordar todo mundo, mas acho que gosto de destacar, e é um assunto que acho que a gente deve falar nos próximos perguntas aqui, debates aqui, contratação de fornecedores e prestadores de serviços, né? Se a gente como construtora, a gente fica no meio, né? Porque a gente tem o nosso cliente que tem visão do que é o BIM, às vezes nem sabe, mas quer, e a gente tem que contratar projetista, contratar fornecedores, prestadores de serviços, e a gente quer usar a melhor maneira do BIM, o melhor potencial do BIM na fase de construção, que é onde a gente, de fato, tem o ganho. Ou, como um contrato com o cliente, entregaram a gestão de ativos lá na frente para o cliente, né? Então, a gente tem uma dificuldade ainda relevante na questão de contratação, de saber o que você está contratando, de saber para aquele projeto específico o que você quer usar de uso BIM, né? O que você quer de aplicação BIM para aquele projeto. Então, isso é uma conversa que a gente tem evoluído muito, mas o mercado tem evoluído junto. E acho que, como eu falei na conversa anterior, o BIM Fórum tem esse papel de unir e trazer todos os agentes, porque não adianta a gente, como consultora, trabalhar numa vertente, o cliente trabalhar em outra e os fornecedores não acompanharem, né? Então, acho que esse a palavra certa é a cadeia produtiva e todos têm que participar e evoluir juntos. E acho que isso é uma dificuldade que a gente tem que enfrentar todos os dias, né? É bonito falar, é gostoso, a gente está trabalhando com isso há bastante tempo, né? Nessa batalha, mas vai ser contínuo e esperamos, né, ver resultados aí mais efetivos. Lá, vou passar agora a próxima pergunta para o Hamilton.
Hamilton, quais são os benefícios e desafios da adoção do BIM do ponto de vista da gestão jurídica e de contratos do setor público, no setor público? E quais são os principais aspectos legais e contratuais a serem considerados na implementação do BIM em projetos públicos? Quero dizer que soou muito gostoso no meu ouvido escutar o Russo falar que a importância que ia fazer, só me metendo um pouco na pergunta dele, a questão do fazer projeto por técnica e preço ou melhor técnica. Isso é fundamental, gente. Isso é algo que a gente tem defendido muito. Aliás, viu, Russo, observe uma coisa, acho que é bom todos nós observarmos, está acontecendo algo muito interessante aqui no Brasil em termos de técnica de preço para aqueles que estão usando técnica de preço, tá? Quando se usa contratação integrada. Então, não é o BIM que está trazendo a técnica de preço, é a condição integrada e, junto com a condição integrada, exigido o BIM. Isso vai ver isso, por exemplo, nos digitais do Estado do Paraná, hoje, todas as escolas são todas técnica de preço, todas, e BIM, todas. Você vê agora a condição integrada tem também técnica de preço. No Pernambuco, agora, para dezenas e dezenas de creches com técnica de preço. Então, me parece que a gente tem que dar uma olhadinha para esses novos regimes de execução. Desculpe, só para trazer um comentário, acho que é importante que ele falou, eu assino embaixo que ele falou, tá? E em relação aos benefícios, todos os benefícios que a gente vê, que os colegas falaram, eles, logicamente, que impactam, gente, na questão jurídica. Lógico, por quê? Porque, pô, a transparência, a facilidade no cumprimento das normas e regulamento que o BIM, ele nos favorece, né? Porque as informações são centralizadas e acessíveis. Isso, lógico, que reduz disputas contratuais. Porque quando, por exemplo, há uma utilização do BIM, isso que resulta? Resulta numa documentação mais completa, mais precisa. Isso reduz ambiguidades que poderiam levar, então, às disputas administrativas, judiciais, né? O BIM também facilita a comunicação e a coordenação entre as partes, o que isso, né, diminui as chances de mal-entendidos, as chances de litígios, né? Além de tantas outras coisas, eficiência e economia, o monitoramento e fiscalização são muito mais bem feitos em tempo real, né, do progresso da obra, facilitando a fiscalização e garantindo que prazos e padrões de qualidade sejam cumpridos. E isso, lógico, impacta violentamente, de uma maneira muito positiva, nas questões jurídicas, né? Então, mas, logicamente, temos desafios, né? Temos que vencer alguns desafios da adoção do BIM no setor público. Por exemplo, há uma necessidade muito grande de revisar e adaptar os contratos para incorporar aquelas especificidades que o BIM tem, né? E isso pode envolver novas cláusulas, termos específicos, né? Isso nós temos que trazer. Nós temos que trazer, a engenharia tem que trazer esse conhecimento, a engenharia, a arquitetura, logicamente, para os operadores do direito, não há dúvida nenhuma, né? E definir também claramente as responsabilidades, os riscos associados ao uso do BIM entre todas as partes que estão envolvidas, né? E quantos aspectos legais ainda podemos citar, vamos ver, em relação à implementação do BIM em projetos públicos, eu acho essencial revisar e atualizar as normas e regulamentos para incluir a especificidade do BIM, tá? Infelizmente, poucos ainda estados, né, municípios também, tá, estão ainda preocupados, até porque a lei é muito nova, eu compreendo isso, em revisar e atualizar as normas e regulamentos para incluir o BIM dentro, né, dentro de suas necessidades, né, de projetos e também de obras, né? Tá? Definir padrões de qualidade específicos para projetos que utilizam o BIM, muito importante. Então, temos que ter cláusulas que definam claramente a responsabilidade de cada parte em relação ao uso do BIM. Tá? Definir a propriedade intelectual dos modelos. Só isso é um doutorado, gente, e os dados que são gerados pelo BIM. Né? A questão da proteção de dados. Temos que estabelecer políticas e procedimentos para a proteção dos dados gerados e armazenados pelo BIM. Tá? Definir quem tem acesso aos dados do BIM e como o controle e segurança desses dados serão gerenciados. Tá? E lógico, esperamos que haja uma evolução rápida em relação aos mecanismos de resolução de conflitos, né? Tá? Isso pode ser importante até para o BIM, em termos de acelerar, né? Em termos de dar mais celeridade a esses processos, como mediação, arbitragem, né? Prever cláusulas de contingência para lidar com possíveis problemas técnicos ou falhas na implementação do BIM. Então, gente, a adoção do BIM no setor público, posso dizer, ele apresenta realmente uma série de benefícios que podem melhorar significativamente a gestão das obras civis de engenharia. No entanto, é fundamental abordar os desafios e considerar os aspectos legais e contratuais para garantir uma implementação bem-sucedida e eficaz do BIM
não, os órgãos e entidades públicas do Brasil como um todo. Excelente, Hamilton. Seguimos. Vamos agora mudar de temática um pouquinho. Vamos falar agora sobre capacitação e esse tema tão polêmico de pagamentos de projetos em projetos BIM. A primeira pergunta eu vou direcionar para o Luke, lembrando que vocês podem aportar também o que vocês quiserem, comentários, opiniões, insights para as perguntas dos outros palestrantes, tá bem? Luke, como a capacitação profissional em BIM pode influenciar positivamente os processos de licitação e garantir a conformidade com a nova legislação? Então, esse assunto é bastante importante, né? Pegando a fala de todos os palestrantes aqui, né? Começando pela lei de licitação, né? Como aparece o termo BIM lá uma vez só, na lei inteira, né? Eu sempre brinco, né? Na lei inteira você aparece BIM 17 vezes. 16 vezes é recebimento e uma só que é BIM mesmo, né? Então, os outros... Então, cria-se dá um susto, né, no pessoal quando pega uma lei desse tipo, sabe? Porque, né, eu já falei em outras ocasiões, em outros locais, né? A nova lei de licitação, depois o Hamilton pode me ajudar aí. A nova lei de licitação, para mim, né, a 14133, é uma árvore, né, que tem um tronco da árvore que tem 3 galhos, tá? Tem o galho da lei 866 que veio, a lei da RDC e a lei do pregão, beleza? Tá lá. Então, uma árvore que pegou 3 galhos que já existiam e colocou nessa árvore aí, tá? E aí, nessa árvore, colocaram um jabuti, né? Apareceu um jabuti com os filhotinhos. O jabuti é a transformação digital e um dos filhotes é o BIM. É isso que está acontecendo hoje, entendeu? Aí até esse filhotinho virar galho vai demorar. Então, a capacitação vai ajudar a entender o que é. Porque quando se pega lá, né, o próprio artigo 19, você tem 5 itens lá. 2 deles dão ideia de que é BIM, mas não é específico de BIM, né? Aí vem o parágrafo 3º e fala, ó, é BIM, tá? Aquilo que a gente falou de modelo integrado, 3D, uso de, né, câmera para filmar a obra e tal, não ficou bem claro que o negócio era BIM. Então veio o artigo 3º falou, o parágrafo 3º falou, ó, aquele negócio que a gente falou lá em cima é BIM, tá? Ah, tá, é BIM, tá. Agora, o que é BIM? A lei não explica o que é BIM. A lei só fala assim, você tem que usar esse tal de BIM, tá? É o jabuti que está na árvore lá, tá aqui, ó, usa aí. Aí começa a confusão, né? Depois eu acho que o Hamilton pode complementar, que é o seguinte, a lei inteira, na minha visão, tá? É o que eu acho. A lei inteira, ela veio da evolução das antigas, das anteriores, com complementos. O BIM que chegou sem ser convidado, praticamente. Chegou lá a transformação digital, coloca, agora usa. Né? Então, os termos de referência, os projetos básicos que contém na lei, né, de licitação, não contempla BIM. Né? Não foi feito para isso. Ela é como, né, a lei entende como se fosse um projeto normal de CAD. E não é. É uma metodologia nova, tecnologia nova, negócio novo. Entendeu? Então, essa é uma grande dificuldade. E para a gente dirimir isso aí, é só por meio de capacitação. Porque, em linhas gerais, assim, quando eu vou fazer um estudo de BIM ou um projeto para edificações, é um jeitão. Quando eu vou fazer um projeto de infraestrutura, é outro jeitão. Dentro de edificações, aí você ramifica. Vou fazer uma escola, vou fazer um hospital. É um jeito de trabalhar. Quando você vem para a infra, você vai fazer uma rodovia, você vai fazer uma ferrovia, você vai trabalhar com saneamento básico. É outro jeitão. Né? Não é assim, a gente não tem o roteiro. Obras de edificações, BIM assim. Obra de infraestrutura é assado. Capaz, esse negócio vai quanto mais estuda, pior fica, sabe? Uma solução é parar de estudar, porque daí não fica ruim. Né? Mas é o que a gente tem que se aprimorar para atender essas demandas, entendeu? E o negócio vai evoluindo, né? Assim como a gente falou, a definição de BIM lá da década de 70 é diferente da definição de BIM hoje, que vai ser diferente do BIM daqui a 10 anos, que vai ser projeto holográfico, telepático, sei lá, vai ter um troço diferente. Então, botar um óculos, você pensou e sai a obra do outro lado lá, sabe? Já sai, você coloca o óculos e já imprime o termo de referência, técnica e preço ali da frente. Porque a tecnologia está avançando muito. Então, a gente só consegue, né, ter uma eficiência interessante aí para a parte de projetos por meio de capacitação, tanto na área de engenharia como na área legal, porque eu vejo o seguinte, estou usando o BIM aqui, tá legal, os projetistas estão legal, mas se a parte legal, o termo de referência ou projeto básico,
não for bem escrito, não vai ter BIM, porque eu não vou conseguir licitar. Então, para mim, a gente tem as duas áreas, por isso que, né, tá esse pessoal seleto aqui, a gente discutindo isso. Ah, ajeitei o projeto, mas se a parte administrativa não resolver, eu não tenho licitação, né? E uma coisa importante aqui, para a gente fechar, que é importante, o que está acontecendo, né, nas administrações em geral? Vem os apaixonados do BIM, montam o termo de referência e tal, quando, depois da licitação, né, que é feita a licitação, o contrato, né, a administração vai por meio de portaria e nomeia um fiscal de obra. Esse cara nunca participou da historinha do BIM e ele é que vai assinar a medição. Então, fica a dica. O cara que vai assinar a medição, que é o fiscal de obra, tem que saber, porque ele não sabe. Ele que assina, ele pode, inclusive, em pior caso, atrapalhar a obra, porque ele não entendeu a metodologia de BIM. Entendeu? Então, assim, convide o fiscal de obra a participar do projeto também, porque é ele que vai assinar o cheque lá para liberar o pagamento, né, do projeto e da obra. Valeu. Obrigada, Luque. Vou passar para a próxima pergunta e vou direcionar ela para o Russell. Russell, quais são os principais desafios enfrentados na gestão de pagamentos em projetos BIM e como o Sinaenco tem abordado esses desafios? É, falamos aí sobre esse desafio, né? Mas eu acho que tem que falar também o que muito que a gente escuta fazer em BIM é mais barato, fazer em BIM é mais caro, né? O Sinaenco, há muitos anos atrás, que 2008, 2011, a gente publicou um documento chamado Roteiro de Preços, que era para ajudar as associadas e as empresas a construírem seu preço com as referências de mercado. Ou seja, você tem formas de mensurar isso, né? Tabelas históricas, mas no final das contas, 80% do custo de uma empresa de arquitetura e engenharia consultiva são pessoas. Pessoas e equipamentos ligados a pessoas, encargos ligados a pessoas. Então, você tem que estimar o número de horas daquelas pessoas. Você constrói o preço disso. É óbvio que quanto mais experiência você tem com uma metodologia, seja ela o Nanquim, o CAD ou o BIM, melhor você apura esses dados. Então, vamos lá, chegamos no preço total, e aí entram várias questões de amortização de preço. Você tem projetos contínuos de BIM, é óbvio que o hardware e software se amortizam mais do que se você tem um projeto só. E essa é a grande dificuldade dos escritórios pequenos, enfrentando a questão financeira, né, para comprar esses equipamentos. Mas uma vez que você tem o preço, você tem você tem já um montante, tá bom, vamos lá. Agora, como é que eu vejo, e o Luque falou um pouco sobre isso, vamos falar sobre projetos de saneamento, você tem projetos de transporte, tem projetos de habitação. O termo de referência que vai definir, né, os critérios de pagamento, ele tem que dar conforto para o contratante, porque ele assina o ordenador de despesa na área pública, existe uma pressão muito grande em cima dele, né? Dos órgãos de fiscalização, ele tem que ter, mas ele tem que ter o conforto de poder escrever um item no termo de referência que ele possa receber um documento, vamos falar de documento, e pagar com tranquilidade, que depois ele possa justificar. O que é fundamental, isso vale para compra de guardanapo, vale para compra de carro, o comprador saber o que quer. E daí a necessidade de escrever um bom termo de referência. Gente, a gente tem muita dificuldade com bons termos de referência há 20 anos. Né? Isso não é um dilema do BIM, é um dilema da estruturação das empresas públicas, de você ter continuidade, qualificação de profissionais de longa data. Então, é um desafio público esse aí. Ele continua com o BIM, vai se acentuar porque é uma nova tecnologia. Mas escrever, definindo qual é o item que vai ser pago, né? Seja ele uma etapa do modelo, quer dizer, vai fazer um trabalho, vou fazer uma estrada, uma rodovia. Bom, você vai ter que fazer o levantamento, usando as ferramentas atuais, você vai jogar a nuvem, o georradar, nuvem de pontos. Quer dizer, a entrega desse documento digital pagaria 15% do valor total, ou já teria esse item no digital. Então, eu vejo nessa linha. Agora, adicionalmente, o Sinaenco promoveu um seminário agora em junho, né, liderado aí pelo nosso vice-presidente Nardelli, que o nome do seminário era justamente BIM na gestão pública, né? E ele abordou esse item e analisou 90 editais brasileiros, tá, para ver o que está sendo feito.
e a intenção nossa já em novembro, né, lançar o guia do Sinaempo para balizar a contratação de projetos de engenharia, de arquitetura e engenharia, né? Justamente com um conhecimento do que tem sido feito já no Brasil e com sugestões disso que eu falei, porque isso vai mudar, né? Se você está fazendo uma contratação de BIM de uma estrada, ou de uma ponte, ou de uma edificação, ou de saneamento, ou de uma hidrelétrica, o termo de referência ele tem que estabelecer esses parâmetros para que dê conforto para o contratante e para o contratado no desenvolvimento do trabalho. Não podemos chegar... A gente já teve absurdos aqui de ter produtos, né, sem ser em BIM, em que ele paga 10% na entrega do primeiro relatório, 10% do segundo e 80% da aprovação final. Mas aí você mata o projetista, né? Então tem que ser uma coisa equilibrada para as duas partes. E isso a gente só vai ter com o tempo, com a bagagem, com novas oportunidades. E estamos em parceria com muitos dos nossos clientes públicos, estimulando a elaboração de termos de referência nessa linha, consolidando o que já foi feito, para que a gente tenha modelos, né, diferentes para poder espalhar pelo Brasil afora. Obrigado. Obrigada, Russell. Passando para a próxima pergunta, que vou direcionar para o Eric. Eric, quais estratégias o BIM Fórum Brasil tem implementado para garantir que as contratações em projetos BIM sejam conduzidas da maneira justa e eficiente? O termo forte aí é justo e eficiente, né? Esse nível, essa régua aí que precisa nivelar para ser justo e eficiente para todos, né? Mas essa é uma dificuldade. O BIM Fórum mesmo, como aquelas ações estratégicas, e a gente tem debatido bastante, fizemos uma reunião com os associados de planejamento estratégico, com várias ideias, e aí a gente tem que priorizar as nossas ações, né? Mas eu destaco aqui em termos de contratações, aí até alinhado com o que o Russell disse, que o Sinaeco também tem trabalhado com alguns guias, né? E a gente tem que ser convergente, né? A gente tem que unificar os esforços para a gente não gastar energia duplicada em alguns lugares. Eu até vou pegar esse gancho, né, Russell, para depois a gente fechar algumas conversas, mas já tem lançado pelo BIM Fórum 3 guias de contratações, um mais nivelamento de conceitos e tudo mais, os outros dois, um para entidades públicas e outro para privadas, utilizando o conhecimento e toda a expertise dos associados do BIM Fórum. Então, foi o GT4 que fez esse esforço, mas convido a todos, né, e acho que esse gancho com o Sinaeco também é importante. Isso aqui é vivo, porque a gente vai aprendendo, vai tomando tombo, vai levantando, vai tendo experiências boas e ruins, e a gente tem que botar essas ideias em algum lugar para guardar as boas práticas, né? Então, a ideia do BIM Fórum é que isso seja vivo e que todos os comentários e ideias, complementos e até críticas dos guias que estão lá hoje válidos, né? Estão publicados, divulgados gratuitamente, sejam passadas ao BIM Fórum para que a gente possa, nesse grupo de trabalho, reescrever e adicionar coisas. Então, acho que a ação mais em destaque sobre contratações são os guias que estão aí já disponibilizados gratuitamente, e outras ações estratégicas que a gente tem trabalhado e discutido com os associados para poder direcionar nossos esforços aí. É isso, Thais. Obrigada, Eric. Vou passar a próxima agora pergunta para o Hamilton. Hamilton, como a administração pública pode garantir que os contratos de projetos BIM incluam cláusulas específicas para facilitar a transparência e a precisão dos pagamentos? Eu vejo que, para que a gente possa garantir os contratos de projeto de BIM incluam cláusulas específicas que facilitem a transparência e também a precisão dos pagamentos, para mim tem que ter algumas cláusulas. Em primeiro lugar, tem que ter uma cláusula de detalhamento dos entregáveis, tá? Incluir nos contratos descrições detalhadas dos entregáveis, né? O que se espera em cada fase do projeto BIM? Especificar os modelos, relatórios e outros documentos que devem ser fornecidos. Isso é um. Segundo, ter critérios de aceitação. Estabelecer critérios claros, né, para cada entregável, garantindo que os pagamentos estejam vinculados à entrega e aceitação desses itens. Outras cláusulas. Em relação à cláusula de pagamento, tá, eu vejo que elas têm que ser baseadas em marcos de processo. Dividir os pagamentos em marcos específicos do projeto.
vincular cada pagamento à conclusão e verificação de etapas que são fundamentais para o projeto BIM. Tá? Nesse sentido, né, que foi falado bem há pouco aí pelo Russo. Tá? E também uma verificação, implementar processos de verificação de progresso para continuar, para confirmar, então, que os marcos foram atingidos conforme os requisitos do contrato. Vejo também a importância que nós temos cláusulas de transparência de dados, tá? Garantir que a administração pública tenha acesso contínuo e restrito aos dados do projeto de BIM, permitindo a verificação em tempo real do progresso daquele projeto. Tá? E, lógico, exigir atualizações regulares dos modelos BIM, né? Mantendo todos os dados atualizados, disponível para auditoria a qualquer momento, inclusive a auditoria dos órgãos de controle. Temos também que ter cláusulas de auditoria e fiscalização, tá? Incluir cláusulas que permitam auditorias regulares e inspeções dos dados dos documentos BIM, para verificar a conformidade com os termos do contrato, tá? Relatórios, solicitar relatórios de progresso detalhados em intervalos regulares, permitindo, assim, a verificação contínua da precisão desses pagamentos, tá? Cláusula de responsabilidade e garantia, definir claramente a responsabilidade de cada parte em relação à criação, manutenção e atualização dos modelos BIM, tá? Incluir garantias de qualidade que especifiquem as normas e os padrões que os modelos BIM devem atender, tá? Além, logicamente, a própria integração de software, né? Garantir que os softwares utilizados para gerar e gerenciar os modelos BIM, eles sejam compatíveis e permitam a integração de dados, né? Facilitando isso, tem sido comum até para quem tem utilizado o BIM, né? Facilitando a transparência e o controle dos entregáveis, né? E treinamento e suporte, já foi tanto falado, né? Treinamento, né? E suporte técnico, né? Tem que prever treinamento e suporte técnico, né? Porque isso deve ser de uma maneira contínua. E os servidores públicos e profissionais que estão envolvidos, eles têm que saber como se utiliza corretamente e como se interpreta os dados BIM. Então, interpretar essas cláusulas que eu citei algumas aqui de projetos, nos projetos BIM, ajuda, lógico, a administração pública e também ao privado a manter no lado do público, um alto nível de transparência e precisão da segurança jurídica para a iniciativa privada, né? E havendo, então, com isso, então, caracterizando a precisão, então, dos pagamentos. Isso reduz risco de disputas, porque atinge juridicamente, né? E promove uma gestão eficiente dos recursos públicos. Me parece que a elaboração dessas cláusulas que eu estou elencando aqui resolve os problemas que foram levantados pelos colegas anteriormente. Mas é preciso, gente, isso nós temos que compreender, é preciso que haja, gente, uma conversa entre a engenharia e a arquitetura com a advocacia pública. Esses dois têm que sentar na mesma mesa, gente, tá? E a gente vê que isso nem sempre, e a gente percorre um pouco o Brasil aí, né, com palestras, cursos, a gente nota que, ao contrário, eles só não sentam como não gostam de sentar. E isso tem que ocorrer, que é muito bom para todo mundo. Todo mundo tem muito a aprender. Eu, quando atuo como advogado público, como procurador-geral, aprendo muito com os engenheiros, com os arquitetos, com as engenheiras e arquitetos. E quando eu me visto na roupa de engenheiro, eu aprendo muito com os advogados públicos. É preciso que haja essa conversa aí. Então, isso é fundamental para que o BIM seja cada vez mais utilizado na administração pública brasileira. É assim que a gente vê. Excelente, Hamilton. Muito bom. Vamos lá para a nossa última ronda, antes das perguntas do público. Para quem está perguntando se vai receber a gravação, eu acho que eu não comentei, mas não se preocupem que essa masterclass vai ficar gravada. Todo mundo que se inscreveu vai receber a gravação no e-mail inscrito na masterclass, tá? Em uma semaninha, mais ou menos, todo mundo recebe a gravação. Vamos lá para a ronda agora de perguntas sobre inovação e futuro no setor do BIM no setor público. Luke, quais inovações tecnológicas no campo do BIM você acredita que terão maior impacto nos próximos 5 anos? Então, a gente deu uma prévia anteriormente, né? Vamos lançar o conceito novo de BIM, Oppenheimer. Já viu aquele filme lá do Oppenheimer? Então, é isso que vai acontecer, né? O BIM é o núcleo do átomo e em volta você fica o elétron. E a cada ano aparece um elétron novo nesse átomo, sabe? Então, agora está na moda aí, hoje vai melhorar, sei lá, gêmeos digitais, inteligência artificial, realidade aumentada, né?
realidade virtual, que são coisas diferentes, né? A parte do GIS vai crescer bastante, sabe? A integração do GIS com o BIM vai crescer enormemente, não só para obras de infra, mas para gestão de ativos, sabe? De edificações, porque eu tenho que saber onde é que está a edificação, né? Você tem o mapa, onde que está a coisa, né? Então, em linhas gerais, assim, de cabeça, só isso. Ah, vai ter os projetos holográficos, né? Né, com design generativo, né? O pessoal hoje só dá o requisito e o computador meio que já faz o negócio lá, né? A gente vai começar a comprar projeto na farmácia, entendeu? Ah, me dá uma caixinha de um prédio aí, me dá uma caixinha de outro prédio aí, sabe? Porque o negócio tá ficando tão automatizado que a gente deve chegar nesse nível. A gente só não vai chegar porque o BIM, né, pela definição que a gente tem, o BIM envolve aquele negócio lá, né? Política, processo, tecnologia, sabe? E tem pessoas no meio. E se tem organizações que conversam entre si, ou o órgão é muito grande, você tem governança, tem que ter, para mim tem que ter uma governança, sabe? Então, a nossa sorte é que não vai ficar tão automático, porque a gente tem que trabalhar muito com o processo e trabalhar muito com as pessoas, né? Eu sonho, acho que num futuro, né? No futuro, não vou dizer quanto, né? Mas os projetos vão ser igual assim, você digitar, né? Ir lá no banco, digite 1 para projeto hidráulico, digite 2 para projeto de arquitetura, digite 3, né? E aí dá um enter e sai a nota do outro lado lá, certo? E as coisas vão evoluindo. E é um negócio que não é tão difícil de acontecer, não, sabe? Se a gente melhorar os processos e as pessoas entenderem como que isso está funcionando dentro do âmbito, de novo, da transformação digital. Tudo são dados, sabe? Tudo são dados. O que tem melhorado também, em questão de futuro, internet das coisas. Um negócio que vai avançar muito, né? O IoT aí vai, sabe? Questão de segurança de canteiro, né? Nós tivemos uma live, né? Uma masterclass, né, Thaís? De inteligência artificial aplicada em segurança de canteiro, de obra, né? Em que Isso você aí, põe com o a Ítalo. câmera e detecta todo mundo, sabe? Vai ajudar muito e vai ser um negócio comum, sabe? Você vai botar um chip no trabalhador lá, vai saber a temperatura dele, onde que ele está, o que que ele está fazendo, esse tipo de coisa dentro do canteiro de obra, né? Então, assim, as tecnologias são várias, são muitas possibilidades, né? Mas vão surgir coisas que a gente nem imagina, sabe? A gente está no início da inteligência artificial. Inteligência artificial com design generativo, vão surgir coisas que a gente hoje não está imaginando. Praticamente você vai dar só o seu objeto, o que você quer, e vai sair um edital de técnica e preço do outro lado, Rússio. Já pensou nisso? Você só dá o que você quer e do outro lado ele já vai te dar o negócio. Pronto. É o que eu acho. Maravilha, obrigada, Luke. E Russell, como é que você enxerga o futuro do BIM no setor de engenharia consultiva e quais são as principais tendências que estão moldando essa transformação? O futuro do BIM é amplo, vasto, por tudo que o Luke falou, mas deixa eu dar um passo para trás e até transmitir uma preocupação, né? Porque eu já falei mais cedo, né, sobre a questão da área pública, da pressa, né? A gente, infelizmente, no Brasil tem uma vinculação muito grande do nosso cronograma de projetos e de obras com o cronograma eleitoral. Isso é uma realidade, não está errado, mas é a realidade do Brasil. E as ferramentas, seja inteligência artificial vinculada ao BIM, elas permitem rapidamente sair com uma solução. Será que é a melhor solução? Né? Na engenharia, você pode ter 2, 3 soluções corretas. Né? Qual é a melhor solução para aquele empreendimento? Existe a necessidade das pessoas, tomadores de decisão, analisar caso a caso. Né? Será que eu acho que o BIM pode nos dar, é uma ferramenta que nos possibilita analisar mais alternativas rapidamente, mas não podemos perder o foco de que são trabalhos de arquitetura e engenharia, né? Utilizando a ferramenta BIM. Agora, a ferramenta por si só, ela disponibiliza muitas oportunidades, né? Seja para, como já vimos em alguns exemplos, para um pequeno cliente conseguir finalmente construir uma creche no seu município. Ele nunca conseguia construir a creche, porque o projeto ficava errado, dava aditivo na obra e ficava paralisado. Então, ele conseguiu fazer ele conseguiu imprimir muitos desenhos a partir do modelo que estava correto, possibilitando que aquela obra fosse entregue ao público, que no final das contas é o objetivo aqui, né? A gente tem que entregar o equipamento ao público, para o uso público,
né? E muitas vezes para um uso público de baixa renda, quer dizer, a gente tem que atender essa população. Então, o uso dele foi esse, ok. Mas o BIM ele tem, como já todos aqui já conhecem, né, uma amplitude muito grande de navegar a vida útil, o ciclo de vida do empreendimento, né, até as suas diversas, enfim, utilidades aí ao longo do ciclo de vida do empreendimento. Então, eu acho que as possibilidades são gigantescas, né, e eu acho que a tendência é que os órgãos públicos invistam cada vez mais nas suas equipes para que elas estejam habilitadas. É um processo lento, demorado, mas eu acho que já existe essa cultura dentro da área pública em vários lugares do Brasil, não é só São Paulo, em todos os lugares que eu já visitei, que a gente conversa, todo mundo está mexendo com o BIM. Isso vai aumentar com o tempo, e essas pessoas vão trazer essa inteligência para dentro dessas contratações, né? Então, a tendência é a continuidade. Infelizmente, eu vejo que na área pública vai ser muito mais lenta do que a gente viu na área privada e que as próprias empresas que trabalham para a área pública já fazem unilateralmente, mesmo que isso não esteja previsto nos seus contratos. Obrigado. Excelente, Russell. Obrigada. Eric, quais são as perspectivas futuras para a implementação do BIM em projetos de grande escala no Brasil, na tua opinião? Falando em projetos de grande escala, ou grandes contratantes de projetos de infraestrutura, como Vale, Petrobras e outros owners de logísticas, a gente vê um futuro muito bom, porque como chegou a hora, não vai ter como mudar, essa é a nova tendência, na verdade, é a realidade, então eles já estão se estruturando e exigindo muito mais, sabendo o que está pedindo e exigindo o uso do BIM e utilizando o BIM na ponta. Então, é uma coisa, realidade que está acontecendo e que a tendência no futuro é ser ainda mais potencializada. Então, isso é uma visão nossa aqui, que a gente tem visto esses grandes contratantes exigindo nesses projetos de infraestrutura. Da visão do BIM Forum, a interação que está tendo muito grande nesse ano, praticamente, com o MDIC, com a Frente Parlamentar BIM e até outras instituições aí, né? Já tivemos contato bastante com o Hamilton, com o Russell ou com o Nadelli no passado, né? Continua tendo. A gente vê que a estratégia BIM-BR está tomando força, tem um esforço muito grande do governo federal para que isso aconteça, e naquele movimento de puxa e empurra, o governo tem que puxar e as entidades privadas e outras entidades têm que empurrar, né? Então, a gente tem sentido isso forte, e no evento do BIM Forum Conference desse ano, a gente teve a participação dos 3 diretores da Build Smart International, e acho que vale um depoimento aqui, que eles se sentiram, além dos palestrantes internacionais, sentiram um movimento tão forte e um potencial tão forte do Brasil com isso. Eles ficaram bastante impressionados, assim, e são pessoas que rodam o mundo todo e que falam sobre esse tema em todos os lugares do mundo, principalmente em Europa e Ásia, e que são, hoje a gente sempre fala que estão na frente, e a gente percebeu deles que isso não é tão verdade. A gente tem um potencial muito forte, a gente tem uma vontade, a gente tem ótimos ou muito bons especialistas no assunto, né? Então, acho que a gente tem que valorizar, tirar aquela síndrome, né? E a gente tem que virar essa chavinha e acreditar que a gente sabe fazer e que vai dar certo, né? Então, essa é mais uma perspectiva boa nesse sentido. Excelente, Eric. Obrigada. Hamilton, para a gente fechar essa última ronda de perguntas, qual é a importância da colaboração entre diferentes órgãos governamentais para a adoção eficaz do BIM no setor público? Fundamental, é fundamental. Isso foi muito importante para nós aqui no estado do Paraná, isso a gente assistiu muito, né? Porque essa adoção eficaz do BIM depende disso no setor público, né? Várias razões, várias razões. Porque não só facilita a implementação e o uso do BIM, mas maximiza os benefícios e assegura que os projetos públicos sejam geridos de maneira eficiente e transparente. Não tem dúvida nenhuma. A colaboração permite a criação de padrões,
criação de diretrizes comuns para o uso do BIM, garantir, então, uma uniformidade e uma compatibilidade dos projetos em todo o setor público. Quando você harmoniza as normas entre diferentes órgãos, evita redundâncias e inconsistência. Quer dizer, também é importante para o compartilhamento e conhecimento, o próprio conhecimento de cada órgão e entidade e compartilhamento de recursos também, né? Diferentes órgãos podem compartilhar expertise, experiência, ajudar a superar desafios técnicos, promover melhores práticas do uso do BIM. Então, e quando você compartilha recursos como software, treinamento, né, infraestrutura, isso reduz custos, né, gente? Otimiza a utilização de investimentos públicos, né? Então, todos esses compartilhamentos são fundamentais, né? Como programas de treinamento e capacitação, colaboração na criação de políticas e procedimentos que assegura que todos adotem abordagens consistentes, né? Alinhadas aos objetivos da estratégia de cada um dos governos, né? E, lógico que tudo isso vai impactar no que é muito importante para a nova lei, a Lei 14.133, que é o aperfeiçoamento da governança. Por quê? Porque a colaboração, ela promove transparência, gente, porque ela facilita a troca de informações, né? Ela facilita a verificação cruzada de dados, aumenta a confiança pública nos projetos governamentais, né? E a questão da responsabilidade, né? Porque mecanismos claros de responsabilidade e prestação de contas asseguram que todos os órgãos envolvidos estejam alinhados com aquele objetivo que é, aqueles compromissos que é daquele oriundos daquele projeto, né? E outras coisas mais, como facilidade na identificação de risco, né? Essa colaboração facilita identificar e mitigar os riscos potenciais, né? Garantindo que todos os aspectos do projeto sejam realmente considerados, né? E geridos de forma adequada, né? Então, lógico, para as soluções dos problemas fica muito mais fácil, né? Porque permite uma abordagem coordenada, né? Para resolver esses problemas, esses desafios. Então, não se pode hoje pensar em utilizar o BIM. É uma das palavras mais importantes do BIM, que eu acho, é colaboração, né? Porque a utilização do BIM em obras públicas, como ela melhora a conformidade legal, ela proporciona uma documentação precisa, uma documentação detalhada, né? E quando todo mundo tem acesso a isso, lógico, facilita tudo, inclusive a auditoria, verificação, né? Assegura o cumprimento de normas e regulamentações, né? Então, o BIM realmente, além da importância que é mais que tudo a palavra informação, eu acho que tem uma palavra aí ao redor, por trás aí, que é muito importante, chama-se colaboração, né? Especialmente porque ninguém precisa inventar a roda. Eu acho que nós começamos aqui no Paraná a lidar com o BIM em 2013 e praticamente do zero, né? Ninguém, quase a administração pública estava fazendo isso, era muito mais difícil. Hoje parece que ficou muito mais fácil, porque muita gente já está fazendo, tá? E esses que estão iniciando, eles têm a possibilidade de procurar esses órgãos e esses órgãos ajudarem nesse seu início, né? Para não começar do zero, para começar já de um ponto já muito mais adiante do que poderia, como nós começamos no início lá em 2013. Obrigada, Milton. Deixa eu seguir aqui. Bom, mais uma vez convido a quem estiver assistindo para escanear o QR Code, saber mais sobre o nosso Master. Gente, a gente tem várias perguntas aqui. Eu vou fazer só duas, porque eu imagino que vocês queiram almoçar. Eu quero ir jantar. Então, vamos focar em duas perguntas aqui, bem, bem simples. Eu vou pegar a primeira e a última. A primeira foi do Wagner, perguntando: algum dia passaremos da recomendação do uso do BIM para a obrigatoriedade do uso do BIM ou isso não será necessário? E aí eu deixo aberto para que vocês respondam. Quem quiser responder, fique à vontade. Deixa eu responder juridicamente primeiro isso aí. Então, juridicamente, depois os colegas respondem aí com mais conhecimento do que eu, tecnicamente. Excelente, Milton. Juridicamente, é o seguinte: no artigo 19, a palavra preferencialmente, gente, nós temos que ter muito cuidado com essa palavra, tá? Quem é de órgão público aí que está nos ouvindo, muito cuidado com essa palavra. Essa palavra não tem o significado de facultativamente. Nem a gente sabe, não tem exclusivamente, mas não é facultativamente. Quando se fala preferencial ou preferencial, algo de primazia. Então, eu vejo já, desde já, isso eu defendi até no BIM Fórum Brasil, defendi isso, eu lá, junto com o deputado Júlio, tá? Dizendo o seguinte, gente: o BIM deve ser usado. Ele já é obrigado. Porém, caso você justifique de uma maneira idônea, é possível que você não utilize. Por enquanto, até quando, em determinadas situações,
Por isso eu vejo que ele já é obrigado, tá? Então, aí nós vamos ver qual vai ser o procedimento dos órgãos de controle de conta a respeito disso, tá? Eu vejo que uma das grandes maneiras de você estabelecer quando que você deve dar preferência é regulamentar o BIM, tá? Fazer uma regulamentação do BIM. Ó, eu devo usar o BIM nos seguintes casos, tal, tal, tal. Porque às vezes, gente, convenhamos, nós que gostamos de BIM aí, né? Às vezes o molho é mais caro que o peixe, né? Então nós temos que pensar em usar o BIM quando realmente o BIM nos trouxer um resultado interessante para isso. E como é que a gente faz isso? Regulamentando, em que pese a lei só ter, como muito bem falou o Luque, ela está lá no parágrafo 3º do artigo 19, o BIM só está ali, basicamente, mas ele deixou uma abertura enorme para a gente regulamentar. E a própria lei diz que nós devemos regulamentar tudo na Lei 14.133. Isso implica também regulamentar o BIM, tá? Essa é a visão jurídica que eu gostaria de dar. Eu posso falar só numa visão complementar, de forma não tão da visão da contratação pública, né? Mas na visão de contratação privada ou visão de empresa privada. A gente, independente na Andrade, se o cliente está contratando em BIM, a gente já utiliza o BIM dentro da Andrade da maneira possível, né, num contrato, para tirar os benefícios daquele uso para nós. Então, se a gente entende que uma gestão de obra com o planejamento integrado, com a gestão de materiais integrado ao modelo, para agilizar a logística, a compra, isso tudo é benefício durante a fase construtiva para nós, independente da obrigatoriedade do cliente ou independente de lei. Então, é uma outra visão, acho que é complementar e é uma visão interna. Então, isso a gente tenta fazer. Tem horas que você não consegue, porque o projeto não é seu, é do cliente, você não tem gestão sobre isso, então não dá para se fazer. Mas acho que vale esse ponto de reflexão aí para todos. Eu complementando também, né? Nesse semestre de atuação, né, de obrigatoriedade da 14.133, o Sinaempo já entrou com mais de 50 processos de impugnação de editais de licitação, seja de projetos de arquitetura né, e engenharia ou de fiscalização e gerenciamento de obras que foram licitados usando, bom, nem todos têm BIM, mas vários utilizando metodologia BIM, e licitados por pregão, menor preço, e inclusive por ata de registro de preço. Todas essas modalidades contrariando a técnica e preço que a gente defende. O Hamilton prazeroso ouvi-lo, porque ele já começa defendendo a técnica e preço, sempre falou sobre isso, e muitos colegas dele, né, falam assim. Mas a realidade do país induz alguns a quererem acelerar a coisa. E aí eles buscam metodologias para não ter que contratar por técnica e preço, portanto, desconfigurando o BIM. Eu acho que vai ter muita resistência legislativa ao longo, né, se fosse criado um mecanismo com a palavra obrigatoriedade. E eu acho que a gente vai ver muitos processos em que vai se tentar justificar que não é necessário o BIM por causa da pressa e por causa, né, de um calendário, de um cronograma que muitas vezes vai levar à paralisação da obra do mesmo jeito, porque a coisa não foi planejada, não foi projetada adequadamente. Né? Como pimenta, eu coloco sempre o paralelo que na 8666 se falava que era preferencialmente, né, para trabalhos de arquitetura e engenharia consultiva, para elaboração de projetos, fiscalização e gerenciamento, era preferencialmente por técnica e preço. E o que nós vimos depois de 25 anos de utilização foram justificativas das mais absurdas possíveis, até justificativas plausíveis, para que não se fizesse por técnica e preço. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e eu acho que esse caminho da regulamentação é o caminho para deixar claro, estamos trabalhando nisso junto com e trazer para dentro, né, não só procuradores, mas o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para consolidar essa ideia, para que nós tenhamos uma regra clara. Aliás, ninguém gosta que o VAR ajude num dia e não ajude no outro. A gente quer padronização no VAR, nas marcações do futebol. A gente tem que ter a padronização também na aplicação, né, da legislação brasileira para dar tranquilidade e conforto para que todos possam trabalhar bem. Excelente, concordo com todo mundo, né? Mas como o Hamilton falou, quem é que vai tornar isso obrigatório? São os órgãos de controle.
Tribunal de Contas, Tribunal do Estado e auditoria interna das empresas, quando é público, né? Então, num primeiro ano, a empresa dá uma justificativa, no segundo dá outra, na terceira, o órgão de controle, meu amigo, agora você faz alguma coisa de BIM aí, entendeu? Como o BIM é muito grande, você tem muitos usos, vai-se começar a fazer alguma coisa, entendeu? Porque a lei não disse o que que tem, né? O que que você vai fazer, né? Você tem aquele decreto 10.306 que foi criado para a primeira estratégia BIM-BR para os programas piloto, né? O pessoal acha que não lê, eu também não vou falar porque, assim, não vou ser contra, porque o pessoal não lê né, o decreto inteiro, mas ele foi criado para os programas piloto, né? Que era Ministério da Defesa, o programa ProArt e a SAC, né? Foi criado para isso. Agora está sendo criado outras, né? Um outro roadmap alinhado com a nova estratégia BIM-BR de 2024. Então vai ter um outro cenário. Mas finalizando, quem que vai tornar obrigatório? São os próprios tribunais de contas, são as próprias auditorias que vão ser importantes, de envergadura e tal, os tribunais vão bater. Ó, isso aqui é BIM, tá? Eu quero. E vai, e assim as coisas vão acontecendo. É a minha visão. Excelente, gente. Obrigada. E para fechar, como eu falei, a última pergunta que entrou aqui é possível exigir determinado software nas contratações públicas, tendo como base a padronização interna do órgão contratante? Acho que mais uma vez o Hamilton poderia falar do ponto de vista jurídico, né? É possível sim, viu? É possível sim. Evidentemente, deve ter justificativo para isso, né? A própria lei prevê isso, lá quando ela exige, por exemplo, a possibilidade de usar marcas, por exemplo, você pode fazer uma analogia, logicamente, se você já tem uma valorização dentro do teu órgão, você precisa que seja, lógico, dentro, com justificativa. Justifique que é necessário realmente isso, é possível sim, não há problema nenhum. Excelente. Então, para o Russell, o Eric e o Luke também não poderem responder uma a outra, eu vou fazer aqui que o Russell já comentou, mas eu vou perguntar novamente, uma perguntinha polêmica. O projeto desenvolvido em BIM é mais caro do que desenvolvido de forma convencional em CAD? O que eu falei isso depende muito de cada empresa, depende da estrutura de custos, depende do overhead. No Sinaenco nós temos a base de empresas filiadas ao Sinaenco, representadas pelo Sinaenco, são pequenos escritórios com até 5 pessoas, né, que talvez tenham 25 mil no Brasil, né? E é lógico que você tem as maiores empresas do Brasil também, associadas e filiadas ao Sinaenco. Como é que você compara esse overhead, né? Essas despesas indiretas de cada empresa e aí sim as despesas diretas, né? Então, muda muito de empresa para empresa, né? Se você tiver já uma equipe azeitada, se você tiver uma continuidade de contratos que está usando um software, dizendo que você paga a licença por um ano, naquele ano você não deixou de usar o software um ano, portanto, você teve faturamento para amortizar aquele investimento. A sua equipe já está treinada, eu arrisco dizer que vai ser mais barato trabalhar com a ferramenta BIM. Mas se você está montando isso hoje, os primeiros trabalhos vão ser muito mais caros, né? Então, quem é que paga esse custo, né? A empresa tem que se programar para isso. Muito difícil, principalmente para os pequenos escritórios. E nessa linha, o Sinaec tem tentado juntar pequenos escritórios, atender mais e mais ao pequeno escritório com ferramentas, né, com processos de contratação, compra de software e hardware. A gente está trabalhando para isso. É muito difícil porque a gente tem que lidar com os grandes fabricantes, né? Mas o intuito é estimular essa inserção, né? Vamos dizer assim. Obrigado. Só ia falar que a última palavra, né, da comparação, quando você falou CAD comparada a outros softwares, já baliza a questão de referência de preço. Mas eu assino embaixo o que o Russell falou na questão da empresa já estar estruturada e ela ter contratos que utilizem os projetos em BIM, né? Já entregam os projetos em BIM, e muitas empresas que a gente tem falado só trabalham desse jeito, não trabalham de outro, e isso fica mais barato. Então, aí a comparação muda, porque aí a comparação de fato é um benefício o uso da metodologia, que é esse que a gente está buscando e defendendo. Então, de fato, o investimento inicial para sair da inércia ou mudar de metodologia, você vai ser sempre, na comparação, um investimento.
Se você pensar em custo, vai ser mais caro. Então, esse é o ponto de vista. Luke, finaliza. Então, essa questão é muito polêmica, né? Assim, então, o que que eu tenho a dizer, né? As tecnologias, com os tempos, elas vão surgindo novas e digamos, as mais velhas vão ficando mais baratas, né? Então, hoje na administração, se fala muito em virtualização das workstations, sabe? E também você usar o storage, em vez de usar a nuvem para abrigar suas informações em nuvem, do que comprar um storage interno, né, para manter os dados. Então, há uma discussão, né, do que a gente vai utilizar, né? E se a gente lembrar muito tempo atrás, né, eu estava no exército ainda, né? E estava construindo lá na Amazônia. Cara, lá não funcionava o celular, só funcionava o telefone via satélite, que era estupidamente caro. Então a gente usava o rádio, né? Usava o rádio para fazer a comunicação. Cara, hoje todo mundo tem 2, 3 celulares, entendeu? Então, você imagina 30 anos atrás, que é mais ou menos o tempo que a gente estava fazendo construção, era um negócio inimaginável alguém ter um celular, entendeu? A comunicação era via satélite por questões estratégicas, né? Que era caríssimo, mas era possível falar no celular. Né? E 30 anos depois, todo mundo tem celular aqui, entendeu? Em casa, cada um tem 2 celulares, tem 3 celulares, e tá aí, o pessoal está usando, entendeu? Então, eu vejo assim, hoje é muito caro, tá? Mas a gente tem que ver uma visão mais à frente, porque a tecnologia vai entender, e pela diversidade e massificação da tecnologia, né, e pela concorrência que vai acontecer, vai ficar mais barato, cara. Não tem como ficar, né? Então, a gente discute aqui em linhas gerais, porque se for caso a caso, né, realmente é complicado. Eu vejo uma complicação, principalmente para o softwares BIM, da gente tem aqui de projetos, que basicamente tem o monopólio de uma empresa, não vamos dar o nome, né? Mas aí fica caro, não tem concorrência, fica complicado, né? Mas quem sabe no futuro entra outras empresas ali concorrendo, né? Outras alternativas de software para a gente trabalhar, né? Eu tenho que apostar nisso, porque senão a gente não evolui. É o que eu penso. Maravilha, gente. Muito obrigada. Eu queria agradecer agora a todos os palestrantes. Um enorme muito obrigada. E ao público que nos acompanhou nessa masterclass, né? Esperamos que as discussões de hoje tenham sido enriquecedoras e que todos tenham adquirido valiosos insights sobre o BIM no setor público. Continuem acompanhando a Zigurate para mais eventos e oportunidades de aprendizado. Obrigada e até a próxima. Muito obrigada, Russell, Eric, Luke e Hamilton. Até mais, gente. Obrigado. Valeu, Obrigadão. pessoal. Tchau, tchau. Valeu.